noite. Escutando? Tô. Perfeito. Então, estou em formação de esporte. Oi? Vocês estão em formação de esporte? Preparação aqui, né? Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Júlio, tá? Estou aqui com os estudantes, a Ana Laura, o Bernardo, a Gardênia, o Pedro e o Rian. E aí, nós vamos bater um papo sobre um tema super importante, né? E para quem não se preocupa com saúde, bem-estar e desempenho, o nome do tema vai ser sobre nutrição, exercício físico e doenças crônicas, que vai incluir a hipertensão, diabetes e câncer. E aí, só fazendo uma introdução adentro, né? Essas doenças, elas estão cada vez mais presentes na nossa rotina, no dia a dia, né? E na vida das pessoas. Muitas vezes elas estão ligadas também ao estilo de vida da pessoa, que é cheio de estresse, a má alimentação, o sono também inadequado e pouca atividade física também. Mas a boa notícia também que a gente pode colocar é que pequenas mudanças nos hábitos da gente pode fazer uma grande diferença na nossa prevenção e no controle dessas condições. Aí, os nossos discentes, Bernardo e o Rian, eles vão fazer algumas perguntas para você, trazendo dúvidas sobre hábitos alimentares, que vai ser sobre como melhorar a alimentação, se manter ativo pode ajudar quem já tem hipertensão ou diabetes, né? E também como as políticas públicas e a educação de saúde, ela vai poder incentivar a população a cuidar melhor do corpo e da sua mente. E aí vai ser específico também os jovens que têm um estilo de vida mais sedentário também. E a prática de exercícios e como pequenas mudanças no estilo de vida pode trazer uma grande diferença da nossa saúde, do nosso cotidiano. Aí eu vou passar a palavra para o Bernardo. Boa noite. Me ouve bem, doutor? Ouço, doutor Alexandre, por favor. Tá bom. Meu nome é Bernardo. Eu vou fazer primeiro a pergunta voltada ao que o falou. Nosso tema trata da discussão voltada para doenças crônicas. E a primeira pergunta eu vou direcionar para a hipertensão, né? Que é uma doença que basicamente ela surge a partir de hábitos alimentares. E o sódio é um deles, né, que as pessoas consomem muito sal, principalmente, e isso acaba que aumenta a hipertensão, né, a pressão arterial acaba aumentando, então existe essa discussão. E no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, 2020, ele fala que o Brasil ele consome mais do dobro do recomendado, né. Então, diante disso, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: de que maneira as mudanças de vida podem complementar o tratamento medicamentoso da hipertensão? Tá, vamos lá. Eu tenho que cuidar para não falar até meia-noite nessa pergunta aí. Vou tentar ser um pouco mais sucinto, tá? Primeiro que eu não colocaria assim mudança do estilo de vida como maneira complementar, tá? Eu acho que é menosprezar o estilo de vida. E o estilo de vida, se eu pensar nessa expressão, a medicina do estilo de vida, quer ver todo mundo prestar atenção agora? A medicina do estilo de vida foi uma expressão pela Escola de Saúde de Harvard, em 2004. E todo mundo diz, uau, mas é verdade. Tá? Então, a medicina do estilo de vida, que são 6 pilares, tá? Ela é muito forte, ela é muito importante. Todas essas doenças crônicas, obesidade, hipertensão, diabetes, a linha de base do tratamento é o estilo de vida. Depois vem a parte medicamentosa, depois vem a intervenção cirúrgica. Tá? Então, não existe nenhum tratamento cirúrgico ou medicamentoso que tenha sucesso se tu não mudar o estilo de vida. É por isso que dá tanta recidiva depois nos tratamentos. Tá?
Então, isso é só para, não é nenhuma crítica à pergunta, claro que não, mas é só para dizer assim, o quão é importante, né, justamente até a futura profissão de vocês. Tá? Indo diretamente assim, de que maneira pode mudar o tratamento para hipertensão? Vamos lá. Se eu pensar numa prevalência de hipertensão, tá? A partir de 60 anos, 68% dessa população tem hipertensão. A hipertensão, ela, assim, todos nós vamos ser hipertensos, tá? Todos nós. O que vai mudar é quando que isso vai acontecer e a magnitude que isso aí vai acontecer. Mas ele é um processo natural de desgaste, principalmente na parte vascular, que o envelhecimento é isso. Agora tem gente que aparece com 40 anos, tem gente que vai aparecer lá com 60, 70 e uma magnitude menor. Eu gosto de falar assim, quem planta batata, colhe batata. Tá? Ou seja, tu colhe o que tu planta. Se tu planta um estilo de vida completamente desregrado, tu vai colher depois os frutos disso. Tá? Se eu pensar na mudança de estilo de vida como tratamento, não como prevenção, como tratamento, tá? O exercício físico é necessariamente o aeróbio, ele é a estratégia primária em todas as diretrizes, brasileira, americana, europeia, canadense. Todas as diretrizes, o exercício aeróbio é o fundamental. O exercício de força ele é o coadjuvante, está aparecendo muito bem, inclusive. Tá? E dentro do exercício aeróbio, tá? é o clássico do clássico, é o moderado. Tá? Intensidade ali moderada, de 3 a 5 vezes, preferencialmente todos os dias. Essa é o que a diretriz fala. Tá? Se tu pegar lá a diretriz 2020 que tu falou, tem a tabelinha, que eu não lembro qual é o número, é 8 ponto alguma coisa, que está lá, exercício aeróbico, tem um tracinho escrito obrigatório, se não me engano. Tá? E diz ali, preferência, quanto mais melhor, é de 3 a 5 vezes, quanto mais melhor. Tá? Então, essencial. E em relação à alimentação, a sociedade brasileira e quase todas as outras do mundo, exceto a americana, elas preconizam um máximo de 2 gramas de sódio por dia. Isso dá em torno de 5 gramas de sal de cozinha, que é cloreto de sódio, né? 40% é o sódio, então por isso essa relação. O brasileiro, cara, é um dos povos, população mais salgada que tem. Tá? Come lá. Eu vi uma referência que batia quase 12 gramas, tá, de sódio. Assim. Mas isso é uma referência talvez um pouco antiga. O que mais conta o sódio são os light, diet, zero, que tem diferença entre eles, endógenos. Tá? Então, assim, não é o sal que tu coloca, é o que está agregado em cima desses alimentos. E aí, para resolver isso, cara, a melhor estratégia é uma dieta chamada dieta DASH. Tá? Essa dieta, ela prioriza alto potássio, baixo sódio, e aí tem que ser via vegetais, então tu vai priorizar vegetais, proteínas magras e laticínios magros. Isso é o grosso da dieta DASH. Dá para fazer isso aí, não precisa ser ao pé da letra, tá? Mas a gente consegue fazer uma similaridade com a recomendação da população brasileira, que é a de 2014. Pega o prato, divide metade do prato somente em vegetais crus e cozidos, e os outros 50% tu divide, metade carboidrato, metade proteína. Na proteína tu divide, parte animal, parte vegetal. Se tu pegar essa composição, ela é muito próxima à dieta DASH, que valoriza a parte vegetal, porque tu vai botar potássio lá em cima e o sódio lá embaixo. Beleza. Obrigado, Alexandre, né? O Ian vai fazer a segunda pergunta. Bom, consegue ouvir, Alexandre? Claro, consigo. O diabetes, eu vou dar uma introdução antes, né? O diabetes 2, conforme Nilson 2000 e Campbell 2009, o diabetes é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia e anabolizado do metabolismo de glicose e proteína.
A doença é causada pela resistência à insulina do sistema muscular criado e por um defeito nas células beta que inibe o aumento da secreção de insulina para compensar a resistência à insulina. Beta são de 2015. Bom, isso gera um impacto no metabólico. Os benefícios do exercício físico são fundamentais para os pacientes de diabetes tipo 2. Por quê? Porque são bem documentadas e há um consenso internacional de que o exercício físico é um dos três pilares do tratamento de diabetes, justamente com a dieta e a medicação. Conforme isso, eu faço a seguinte pergunta: quais são os principais hábitos alimentares que influenciam o controle do diabetes tipo 2? Hábitos alimentares, né? Sim. Tá. Diabetes tipo 2, se a gente pensar de uma maneira hipotética, né, e até utópica, diabetes tipo 2 não era para existir. Por que não era para existir? Ela é praticamente uma doença vinda de maus hábitos. Ponto. É diferente se eu pensar no diabetes tipo 1, autoimune, tá? Diabetes tipo 2, ele é praticamente o seguinte: tu come mal, tu não tem tua distribuição de macronutrientes, ela é para carboidratos, não há discussão, tá? Não mexe o teu corpo, porque quem treina não tem medo de carboidrato, regra básica. Tá? Possivelmente, tu tem dislipidemia, pode ter um fator mais agregante, tipo que é fumante, excesso de álcool, né, estressado e etc. Mas o diabetes tipo 2 é muito a união de uma dieta desbalanceada e tu não mexer o corpo. Esse é o básico, né? E isso aí vai produzindo, começa no tecido adiposo, primeiro a resistência insulínica e depois perpassa para o músculo esquelético, e aí a coisa já está mais avançada. Tá? Como é que a gente trata nutricionalmente diabetes tipo 2? Alimentação saudável. Só. Tu não pode fazer, não tem como fazer contagem de carboidratos. Isso é somente para quem faz insulinoterapia. Quer dizer, até tu pode ter um diabetes tipo 2 com insulinoterapia, tá? É um pouco mais avançado. Tá? Aí a pessoa, merece mesmo. Aí ela não cuidou. Não cuidou, gente, não cuidou, porque ela foi alertada e não cuidou. Tá? Mas assim, uma pessoa diabetes tipo 2, que é somente emagrecimento oral, né, uso de faixa da vida, sofrendo ureias, etc. Tu vai tratar alimentação saudável, emagrecer, é isso. Tá? Esse é o tratamento nutricional. Restrição calórica, distribuição de macronutrientes, exercício físico. Eu duvido que em 6 meses não comece a regular essa glicose. É assim, nada de fazer loucuras de dieta cetogênica, de dieta low carb, porque isso aí é um tiro no pé para as pessoas com diabetes, tá? Em torno de 10, 15%, tanto da gordura quanto da proteína, elas vão ser convertidas em glicose na falta dele. Então não adianta tu querer tirar o carboidrato da tua dieta, porque o teu fígado vai fazer esses processos. Não adianta. E é pior, porque se torna imprevisível o teu controle glicêmico. Tu vai ter que estar medindo toda hora. Quando tu come carboidrato numa medida adequada, tu sabe que ele vai se transformar em glicose, tu consegue prever isso. Quando tu faz uma dieta cetogênica para diabetes, nem pensar, tá? Isso aí é cetocitose diabética, o cara vai para emergência, tá? E do diabetes tipo 2, a alimentação saudável. Fechou. Tá? Beleza. Bom, dando continuidade nas perguntas, enfim, um dos estudos que nós fizemos aqui diz que a dieta, a nutrição e a atividade física, né, que foi no Instituto Nacional do Câncer em 2020, são fundamentais para a manutenção da homeostase e do organismo para o crescimento da resistência às agentes externos. E aí ele fala o seguinte, que a prática do exercício físico associada a uma alimentação equilibrada contribui para o controle glicêmico e melhora a sensibilidade à insulina
e reduz a formação hemodinâmica, mecanismo também relacionado à prevenção e manejo do diabetes e suas complicações metabólicas. E aí, diante disso, acho que essa pergunta um pouco parecida com o que o Ian fez, mas é o seguinte, a pergunta é a seguinte, como que a integração da dieta e exercício pode prevenir complicações associadas ao diabetes? Eu vou botar os dois, tanto a nutrição quanto o exercício físico, no mesmo nível, no mesmo patamar, tá? Então eu vou falar desse combo, porque, como eu disse antes, a nutrição para diabetes tipo 2 é uma alimentação saudável e equilibrada nos seus macronutrientes, com restrição calórica, a pessoa precisa emagrecer. É isso que vai melhorar o controle glicêmico. Tá? Em relação assim, ao exercício físico, ao combo que a gente tem, tá? Um detalhe bem interessante é que as pessoas com diabetes, né, e da hipertensão também, tem algo chamado órgão-alvo. E muito possivelmente tu já teve lesão de órgão-alvo. Tá? E aí a nutrição e o exercício físico ajudam muito no restabelecimento desse dano de órgão-alvo. Um dos principais, tua parte vascular. Tá? Então, assim, as pessoas com diabetes tipo 2, elas vão ter disfunção endotelial, talvez aumento de rigidez arterial, placa arteriosclerótica, bem provável, tá? Talvez ali uma esteatose hepática para dar um tempero, né, melhor. E tudo isso aí, com o exercício e a nutrição, ele consegue, se não reverter grande parte, ele consegue estancar, né, o pior. E isso traz repercussões clínicas. Então, ou seja, a pessoa melhora em relação a isso aí. Aí você conta com o controle glicêmico. Aí a fisiologia manda. Né? Tenho certeza que a Viridiana já deu shows com isso. Obrigado. Agora eu vou fazer uma outra pergunta que é um pouco mais relacionada a políticas, né? Públicas. Bom, vai falar, a gente fala o seguinte: de acordo com o Instituto Nacional de Câncer de 2020, a prevenção do câncer depende não apenas de escolhas individuais, mas também de políticas abrangentes que incentivam hábitos alimentares saudáveis e a prática de atividade física, como o senhor disse. E a criação de ambientes saudáveis favoráveis a essas práticas, né? Com isso, destaca a importância de integrar o governo e sociedade para facilitar a adesão da população às recomendações de prevenção. Ou seja, essa função do outro, né, trabalhar em conjunto. Certo? Informe isso, de que forma as políticas públicas de educação alimentar e atividade física podem impactar a prevenção do câncer no Brasil. Falar de políticas públicas para mim, assim, só o exercício físico, ele consegue prever em torno de 13 tipos de câncer. Tá? A parte da nutrição, esse é um material que eu passo aqui para a Viridiana depois, que eu fiz uma pesquisa e montei uma aula sobre isso. A parte de nutrição é riquíssima para prevenção. Não vamos falar no tratamento. O tratamento de câncer é outra esfera. Tá? Tanto de exercício físico quanto de nutrição. Aí é muito específico. Tá? Mas vamos falar de prevenção física. Políticas públicas. O que existe hoje, qualquer coisa serve. Tá? Essa é a verdade. Porque antes, eu não sei como é que é aí. Aqui no Rio Grande do Sul, tá, mais especificamente na região metropolitana, é uma catástrofe se eu pensar as políticas públicas de exercício físico. Nem as academias populares têm mais, a gente não tem mais nem os NASF, a gente não tem mais contratação de profissional de educação física para trabalhar o BES, não tem mais. Então, assim, qualquer política pública hoje serve, porque não tem nada. Essa é a resposta. Tá? Eu não sei se aí tem, Veri. Aqui a gente tem bem forte o banco de alimentos. Tá? E o banco de alimentos, ele é obrigatório ter um nutricionista. Em banco de alimentos, eu já trabalhei em banco de alimentos, tá? Mas como voluntário. E quando eu trabalhei, a gente fazia muita palestra na periferia mesmo. Tá?
Tipo, aqui em Canoas, esse fundão do Guajuviras, Rio Branco, Matias, a gente entrava nas associações para fazer palestras sobre isso. Mas é uma política do Banco de Alimentos. Não é uma política pública vinda do município, do estado, de não sei o quê. Então, assim, ó, não tem. Eu não vejo, eu não enxergo nenhuma política pública que tenha essa vertente de alimentação saudável, etc. Tu vai ver, assim, algumas propagandas soltas. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Pega para uma pessoa que esteja fumando e diz assim, ó, vou saber que tu tem que parar de fumar. Cara, isso é completamente ineficiente, ineficaz, é quase uma ofensa. É óbvio que a pessoa sabe disso. Tu tem que tratar de alguma maneira para ser efetivo, para dar um acolhimento. É exatamente isso que a maioria das políticas públicas fazem. Você tem que ter uma alimentação saudável. É completamente ineficiente. Então, de novo, respondendo, qualquer coisa que apareça hoje serve, porque não tem nada. Ok, obrigado. Viu, professor? Olá, Alexandre, eu sou a Gardênia. E para finalizar essa rodada de perguntas, a minha pergunta também vai ser direcionada referente ao câncer. Porque, como o Ian falou, o Instituto Nacional do Câncer, ele destaca também que a atividade física, ela exerce um papel fundamental na prevenção do câncer por atuar em múltiplos mecanismos biológicos. Então, a gente gostaria de saber de que forma a prática regular de atividade física ela pode atuar como um fator protetor na prevenção do câncer em jovens, considerando aí o estilo de vida contemporâneo marcado pelo sedentarismo. Então, se eu pensar em jovens hoje, eu acho, alguém pode até me corrigir, se eu não me engano, o estudo Érica, em torno de 58%, 57%, 58% dos jovens sedentários. Tá? Vamos começar assim, eu vou botar tudo no mesmo saco, tá? Comportamento sedentário é uma coisa, fisicamente inativo é outra, tá? Mas vamos tratar tudo como se fosse o mesmo, tá? Então, tu imagina assim, ó, tu tem 57% das pessoas adolescentes que não praticam nada de exercício físico. Tá? E eu tenho certeza que dos 57%, eu botaria quase 100% tem uma alimentação desregrada, porque isso vai acompanhar o estilo de vida. Como é que tu imagina esses fatores contribuindo para a tua genética e uma evolução de câncer? É muito forte. Então, qualquer situação que tu reverta isso, qualquer tipo de exercício que tu faça, já vai ajudar a reverter. Então, tu não precisa ter uma prescrição ideal para a prevenção de câncer. Mexe o corpo me ajuda. É isso. Tá? Tirando a pegar aí, nas mulheres aí, um pouco mais para frente, e o principal fator de risco, por exemplo, do câncer de mama, ainda é o fator da obesidade. Então, eu poderia colocar também a nutrição e o exercício físico, talvez aí como fatores de prevenção da obesidade e, consequentemente, prevenção ao câncer de mama. Eu não consigo ver de outra forma. Eu não tenho assim, uma ideia, uma prescrição clara, né? O exercício físico, o exercício físico ele vai ajudar no sistema imunológico, ele vai preparar o teu corpo um combate, né? E nesse caso o exercício físico é um combate, né? O exercício físico ele é metabólico, ele é pró-inflamatório, ele se organiza numa casa para que a recuperação apoiada pela nutrição ele reorganize e com isso adapte o corpo. Nesse adaptar, ele aprende a se defender de alguns agentes e o câncer entre eles. Eu acho que essa seria a explicação talvez assim mais básica, né? Mais provável. Tá ok, doutor Alexandre, muito obrigado aí
E aí, para a gente finalizar a conversa, ficou claro, né, que a alimentação e o exercício físico eles andam lado a lado quando o assunto se fala sobre saúde, né? E também as mudanças no próprio estilo de vida, né? Reduzir o consumo de sal, açúcar e alimentos ultraprocessados também, que você vai estar incluindo as atividades físicas regulares na sua rotina. E também pode complementar as atividades físicas com tratamento medicamentoso da hipertensão e ajudar muito no controle da diabetes tipo 2. Importante. E aí, quando a gente une a boa alimentação e a prática de exercícios, o corpo ele vai funcionar bem melhor. E aí, o risco das doenças vai diminuir, a qualidade de vida também ela vai melhorar bastante, né? E aí, também, a gente revisar também sobre as políticas públicas voltadas, né, à educação alimentar. E aí, a prática da atividade física ela vai ter um papel muito essencial na prevenção do câncer, principalmente em tempos que o sedentarismo está crescendo entre os jovens, né? Ainda mais nessa era que a gente está vivenciando, né? E aí, no fim das contas, que a gente cuidar da saúde vai ser um ato também de responsabilidade e amor também com nós mesmos, né? Comer bem, se movimentar, buscar o equilíbrio também com os atividades que vai transformar o presente e garantir um futuro para nós mais saudável. Gostaria de agradecer pelo tempo e você concedeu estar participando da entrevista, agradecer também à professora Veridiana também, e muito obrigado aí pela participação, tá bom? Obrigado. Joia, eu que agradeço.